Bom dia. Vou tomar um café e conversar um pouquinho com as pessoas do Facebook que me acompanham. Depois vamos ver se a gente usa esse vídeo para outras finalidades também. Mas eu queria conversar um pouquinho sobre alguns temas aí interessantes. Recebi agora há pouco uma mensagem. Eu vou ler para vocês. Essa mensagem é de um bispo de uma diocese aqui do estado de São Paulo, um bispo da diocese aqui do estado de São Paulo, onde está escrito assim, começa em cima, está escrito assim, CNBB contra o fascismo. Aí diz assim, são escandalosas as posturas alienadas de muitos cristãos e as adesões a um candidato à presidência que dissemina violência, ódio, racismo, homofobia e preconceito contra mulheres e pobres. Ele utiliza falsamente as temáticas do aborto, gênero, família e faz apologia à tortura, à pena de morte e ao armamentismo. E é réu por injúria e incitação ao crime de estupro. Sou um bispo, ok? Eu recebi essa imagem, tem um selo da CNBB, escrito em cima CNBB contra o fascismo, enfim. Nesse tempo que a gente recebe mensagens de todo tipo e índole, eu não vou falar nem o nome do bispo, e né, não vale a pena, né? Acho que cada um depois pode pesquisar e descobrir. Mas isso me motivou a fazer esse vídeo hoje. A primeira coisa que eu já tenho conversado, escrito, falado sobre, eu cada vez fico mais maravilhado com a revolução que a internet está causando na sociedade. A internet, ela deu voz e vez, assim, para todo mundo, né? Para gente muito boa e para muito imbecil, né? É verdade, não vou dourar a pílula. É verdade, tem muita gente brilhante, muita gente falando qualquer tipo de bobeira, né? Isso é fato. Ela é muito usada para o mal, muito usada para todo tipo de até, né, a indústria pornográfica, crime, né, a dark web, enfim. E muito usada também para o bem. É um instrumento, né? É um instrumento. E esse instrumento será bom ou será mal na medida que a gente use, de acordo com o modo com o qual a gente usa ele. Mas o que eu quero falar, para não ficar enrolando aqui, eu fico muito feliz de ver que a internet quebrou o monopólio da informação e o monopólio da verdade. Você já parou para pensar que o candidato à presidência, que tinha 7, 8 segundos de televisão, recebeu 46, quase 47% dos votos nas eleições do dia 7? E o candidato que mais teve tempo de televisão fez lá seus 4%, Geraldo Alckmin. Isso não é uma revolução? Isso não é algo fantástico? Você perceber, para desespero da mídia, para desespero, né, desse pessoal, que eles não detêm mais o poder de influência que eles tinham, o monopólio que eles tinham. Né?
Isso acabou. A internet começou a dar voz e vez para outros formadores de opinião. E o que a gente percebe? Isso é interessante a gente dizer, né? Por muito tempo foi vendida a imagem de que o Brasil realmente não passa de um país de carnaval e futebol, né? Essa era a imagem que ia para fora do Brasil. E eu acho que a gente muitas vezes acreditou nisso. Eu acho que muitas vezes a gente reclamou do Brasil nisso, falou assim, poxa, nesse país é só carnaval e futebol mesmo. Nesse país, nós somos um país promíscuo, nós somos um país... Eu mesmo falei muito sobre isso. Reclamei muito sobre isso. Falei, né, sobre o lixo, né, que a gente vê, esse lixo que eles chamam de cultura. E aí, olha as músicas que fazem sucesso no Brasil, só lixo. Olha, sabe, muitas vezes eu fiz esse tipo de questionamento. Mas eu comecei a perceber que nós, brasileiros, não encontrávamos nas estações de TV, nas estações de rádio, na comunicação impressa, nós não encontrávamos uma voz consonante com aquilo que a gente realmente pensa. Então, as músicas tocadas pelas rádios são as músicas que eles aceitam tocar nas rádios. Aquilo que é falado na mídia é aquilo que previamente eles aceitam colocar na mídia. De modo que eu não sei se de fato aquilo que é mostrado, aquilo que é colocado como top das paradas, se aquilo realmente é o povo brasileiro. Eu estou começando a ter um olhar diferente. Eu acho que o povo brasileiro é um povo conservador. Eu acho que o povo brasileiro gosta de família. Eu acho que o povo brasileiro gosta de pai, de mãe, de filho. Eu acho que o povo brasileiro gosta, é a favor da vida. O povo brasileiro não é a favor do aborto. Eu acho que o povo brasileiro não gosta dessa ideia estúpida de que a sexualidade não faz parte da identidade do ser, mas é uma construção social, onde cada um escolhe de acordo com o seu bel prazer o que é, né? Eu acho que o povo brasileiro não gosta disso. Eu acho que o povo brasileiro não gosta tanto assim da baixaria, como a gente pensava que o povo gostava. Eu tenho a impressão que, durante muito tempo, a mídia construiu uma visão suja da nossa nação e do nosso povo. Que nós somos o povo da falcatrua, que nós somos o povo que gosta de sexualidade desregrada, que nós não apreciamos a família, né? Então o governo, a mídia, as universidades, as academias, aparelhadas nesse sentido, vinham falando essas coisas. E a internet possibilitou que algumas pessoas, quando começaram a levantar a voz, e a gente começou a gostar, a gente olhou para o vizinho e viu que o vizinho também gostava, olhou para o outro vizinho e viu que o vizinho também gostava daquilo que aquele cara estava falando. E, de repente, nós começamos a ver que o Brasil é conservador, que o Brasil gosta da família, que o Brasil gosta dos valores mais tradicionais, que nós não somos o país do carnaval e do futebol, não. Que essa imagem que foi jogada, esse rótulo que foi jogado sobre nós, ele não é verdadeiro. E nós pensávamos que a Igreja do Brasil era uma igreja totalmente alinhada com a teologia da libertação, que a Igreja do Brasil tinha um discurso totalmente marxista, e todo mundo nadou nessa atmosfera durante muito tempo. De repente, começaram a aparecer algumas vozes, e aí eu comecei a gostar, o vizinho também, o amigo também, de repente a gente começou a olhar e falar, não, os católicos do Brasil não são assim. Os católicos do Brasil gostam de um padre bom, conservador, que gosta de rezar uma missa, que gosta de rezar um terço, que gosta
sabe, dos valores tradicionais, que prega aquilo que está na liturgia do dia e não, né, elucubrações sindicalistas e por aí vai. Nós começamos a perceber isso. Rapaz, a internet foi uma grande revolução. Uma grande revolução. Está sendo uma grande revolução. E aí, o que nós estamos percebendo, isso é um desespero de quem perdeu a hegemonia da comunicação, o desespero de quem perdeu a hegemonia do poder é o patrulhamento, né? Então, o que eles vão fazer? Primeiro, criam essa onda de que tudo é fake news. Fake news é aquilo que é mentira, tá? Fake, em inglês, é isso. Falso, mentiroso. Então, algo é fake news quando não é verossímil, quando não é verdadeiro. Entendeu? Isso é fake news. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui. O Bernardo Kister, de Londrina, que fez todas aquelas colocações no início do ano. Né? Fake news, Bernardo Kister, fake news, fake news, fake news, né? Jogaram isso para tudo que é lugar. Vem cá. Eu aceito que você questione a forma, eu aceito que você questione algumas expressões, alguns métodos. Agora, vem cá. Com toda sinceridade, muito, se não tudo, a imensa maioria do que o Bernardo estava falando ali, ninguém provou que não é verdade. Só, né? Só grito desesperado, mas ninguém foi lá e provou que ele não estava falando a verdade. E não precisa, é só gritar que é fake news. É só rotular, é só queimar. Não precisa fazer mais nada. Né? Interessante. Tem muita coisa sendo chamada de fake news só para denegrir, só para tirar o crédito da pessoa que está falando. Né? Isso acontece em todos os âmbitos, viu? Isso está acontecendo na sociedade, está acontecendo dentro da igreja, está acontecendo dentro dos movimentos, dentro das pastorais. Né? Essa história do fake news está sendo refletida por todo mundo, né? Dentro e fora dos nossos âmbitos. Dentro da igreja, agora, todo mundo fala de fake news. Né? Até o próprio Santo Padre abordou o tema do fake news. E a CNBB está falando de fake news. E os movimentos estão falando da fake news. Eu faço parte da renovação, os carismáticos estão falando de fake news. Né? Eu acho que nós temos que tomar cuidado. Eu acho que nós temos que manter aquela honestidade que São Paulo ensina, quando ele diz assim, examinai tudo e retei o que é bom. Eu acho que tem tudo isso. Eu não acho honesto alguém que viu as denúncias do Bernardo Kister simplesmente jogar um fake news e jogar o menino fora como um polêmico, desgraçado, destruidor da igreja, porque ele não é isso. Eu acho desonesto isso. Eu acho que honesto é examinar tudo e aquilo que é verdadeiro ser ponderado como verdadeiro e aquilo que você não concorda quanto à forma, quanto a isso, quanto àquilo, você ponderar também. Isso é honesto. Entendeu? E tem muita coisa sendo jogada como fake news que não é honesta, que não é fake. Enfim, nós estamos vendo polarizações dentro da igreja. Polarizações de todo tipo. E eu li essa nota, que supostamente é de um bispo, falando que é escandaloso que cristãos estejam escolhendo votar no candidato, que é assim, 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 que se esconde nas bandeiras do aborto, mas que na verdade não sei o quê. Com todo respeito, eu acho que escandaloso, meus irmãos, é aquilo que nós estamos apresentando para o mundo nesses últimos meses, como isso que está acontecendo nos Estados Unidos, do cardeal McCarrick,
como esse escândalo que aconteceu no Chile, do padre Caradima, e tantas outras coisas que estão acontecendo no Brasil. Eu acho que isso é o verdadeiro escândalo dos cristãos. E no nosso caso, nós como igreja católica que somos. Esse é o verdadeiro escândalo, viu? Eu acho que o fato dos cristãos estarem cansados desse esquema de corrupção institucionalizada representada pelo PT deve ser, no mínimo, compreensível para os senhores bispos, padres, e todos aqueles que pensam ter uma mentalidade de esquerda. Eu acho que pelo menos esse respeito vocês precisariam ter, sabe? Esse respeito de dizer assim, não, eu entendo por que muitos cristãos católicos estão fazendo isso. Entendo por quê. Não se posicionar dizendo que nós estamos causando escândalo, que nós somos burros, né? Eu acho que o escândalo está no fato de muitos sacerdotes estarem fazendo o que estão fazendo, e quando cai no conhecimento dos senhores bispos, ou vocês promovem o cara mandando ele estudar em Roma, ou vocês trocam de paróquia e eles continuam fazendo tudo o que estão fazendo, só que em outro lugar. Eu nunca vou esquecer, a minha família, graças a Deus, meus pais, minha sogra, minha esposa, todo mundo é, graças a Deus, assim, membros ativos da Renovação Carismática. Eu me recordo que quando eu morava em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, uma senhora veio nos visitar, sobretudo para conversar com a minha sogra, que tem um ministério já de anos, ministério de atendimento, de cura, de libertação, etc. E essa senhora veio com o filho dela. E quando eu vi o menino, me cortou o coração, porque o menino estava desfigurado. Uma tristeza, uma timidez. E aí nós começamos a ouvir a história, né? Do padre que aproveitou a simplicidade daquela família e começou a aliciar aquele menino que era acólito, coroinha. Senhores bispos, vocês me perdoem. Esse é o escândalo. Esse é o escândalo. Esse é o escândalo. Não é o fato de nós estarmos cansados de tudo isso e estarmos, pelo menos, escolhendo uma alternância de poder. O escândalo é esse. Que está gritando para o mundo. Sob a conivência de muitos dos senhores. Me perdoem. Para mim, os bispos são os sucessores dos apóstolos. Onde está o bispo, está a igreja. Vocês entendem? A Eucaristia que nós celebramos é a Eucaristia do bispo, em comunhão com o episcopo. Isso é claro, isso é sólido para mim. Mas a nossa obediência não é cega. Nossa obediência não é cega. E vocês me perdoem, mas vocês não têm mais a hegemonia da opinião. Graças a Deus, tem muita gente boa usando da internet para falar a respeito da doutrina da igreja, da moral da igreja, e o povo não é mais fantoche. Nós estamos despertos. Padre Eduardo Dougherty, nós temos conversado bastante, né? O Padre Eduardo me contou umas coisas muito interessantes, eu queria compartilhar isso para vocês para terminar esse vídeo. O Padre Eduardo chegou no Brasil em 1966. Ele ficou no Brasil de 66 a 68 como seminarista. Em 1968, o Padre Eduardo estudava na Faculdade dos Dominicanos, naquela região, a região da Grande São Paulo. Tá, desculpa, Kleber, tá travando? Gente, fala para mim aí, como que tá o vídeo? Tá muito ruim? O som tá bom? Eu tô concluindo.
ele estudou na Faculdade dos Dominicanos. Para vocês terem uma ideia, um dos colegas de aula do Padre Eduardo foi Frei Beto, tá? Foi naquela faculdade ali, para vocês terem uma ideia, que ao lado, né, ao lado da onde ele, ao lado da faculdade foi onde assassinaram Marighella, enfim, teve de tudo. O Padre Eduardo contou, né, que ele teve que ir embora do Brasil, foi para o Canadá, porque o DOPS, a polícia do exército, né, da época, entrou faculdade adentro e fechou a faculdade. Porque a faculdade era um antro do comunismo. E aí você já vê, né, quem eram os estudantes, os professores, né? Um deles era Frei Beto. E outros que estavam ali envolvidos, né? O Padre Eduardo foi para o Canadá. Em 69, ele conheceu a renovação carismática. E aí a vida sacerdotal dele muda. E a renovação carismática, que era na época considerado um movimento progressista, os protestantes infiltrados na igreja, a grande verdade é que a renovação carismática foi um dos movimentos que mais ajudaram a igreja a se manter fiel ao depósito da fé. Um movimento conservador, um movimento de amor ao Papa, um movimento de amor às Escrituras, um movimento de amor à vida dos santos, um movimento de amor à Nossa Senhora, um movimento, sabe? E o Padre Eduardo trouxe a renovação ao Brasil, foi o principal instrumento, né? E eu ouvi isso de Dom Lucas Moreira Neves. Dom Lucas Moreira Neves nos visitou quando eu era legionário de Cristo e ele falou para nós que a renovação carismática católica tinha sido usada por Deus e impediu que houvesse um cisma entre a Igreja do Brasil e Roma. Olha que coisa linda, né? Eu ouvi isso da boca de um cardeal, Dom Lucas Moreira Neves. O Padre Eduardo conta que quando ele voltou como sacerdote para o Brasil em 72, final de 72 para 73, começou a organizar a renovação, tudo isso, que ele sofreu, assim, todo tipo de acusação que vocês possam imaginar. A aposta da igreja naquele tempo era as SEBs, né, as comunidades eclesiais de base, que era um modelo belíssimo, o modelo era belíssimo, né? Aquilo que se tensionava como proposta de igreja era belíssimo. Qual é o problema? O problema é que essa estrutura foi ideologizada, né? Inocularam nessa estrutura de SEBs uma ideologia e por aí vai, né? Mas o Padre Eduardo conta de tudo, conta que falavam que porque ele é americano e começou um movimento carismático conservador, disseram que ele era da CIA, disseram que ele recebia dinheiro dos Estados Unidos para frear o comunismo, para fazer um monte de coisa. O Padre Eduardo brinca e fala assim, olha, essa parte do dinheiro poderia ter sido verdade, né? Que daí poderia ter ajudado muito a gente, mas infelizmente essa parte não é verdade, não. E muito menos as outras. Mas ele falou realmente que ele, como missionário no Brasil já há mais de 50 anos, que ele tem acompanhado a história, né, do nosso país. A instrumentalização dos meios, o aparelhamento, né, das instituições todas com esse pensamento. E por aí vai. E o padre falou assim, olha, eu acho que em mais de 50 anos é a primeira vez que eu vejo uma possibilidade de alternância, de quebra dessa hegemonia de pensamento de esquerda. É a primeira vez. E mesmo que a gente tenha as nossas resistências
nós apostamos na mudança, assim. E ver esse homem sábio, né, no auge dos seus 77 anos, com toda a sabedoria que tem, com toda a história que fala por si, né? Um homem muito santo, com quem eu convivo, posso dizer, isso me confirma no caminho. E eu vou dizer para vocês, eu estou muito feliz porque eu estou vendo a nossa entidade, a Associação do Senhor Jesus, a Rede Século XXI, está tomando posturas muito interessantes. Eu queria convidar você a começar a prestar atenção, porque está vindo muita coisa interessante aí, da nossa parte. Nós vamos levantar a nossa voz. Enfim, gente, eu queria só fazer essa live, faz um tempinho que eu não faço lives. Por último, digo para vocês que eu não estou tocando em temas atuais daquilo que está acontecendo agora, com a renovação, etc. e tal. E fiz a opção de não falar sobre estas coisas, mas no seu tempo a gente vai voltar a falar com toda certeza. Tá bom? Era isso que eu queria comentar hoje de manhã com vocês. Valeu aí para o pessoal que está acompanhando. Deus abençoe. Um abraço.